Olá! Hoje a gente vai mergulhar na origem dos primeiros credos cristãos. Mas olha, isso aqui não é só uma aula de história não. É na verdade uma história de sobrevivência sobre como o movimento que estava começando lutou para proteger sua mensagem principal de simplesmente se perder no tempo. Para começar, vamos pensar numa questão que vale para tudo. Pense em qualquer movimento, qualquer grande ideia. Quando as testemunhas oculares, sabe, os fundadores, não estão mais por perto, como é que a mensagem original sobrevive? Pois é, esse era exatamente o dilema que a igreja primitiva estava enfrentando. E é aqui que a gente entra na primeira parte da nossa história, um momento super crítico que mudou absolutamente tudo. Imagina só a cena. Por décadas existiam pessoas que literalmente caminharam com Jesus, que ouviram ele ensinar. João foi o último deles. Com a morte dele, a conexão viva, direta com os eventos que fundaram o cristianismo, foi cortada. A era das testemunhas oculares tinha chegado ao fim. E aí, quem assume? Figuras como Policarpo de Esmirna e Inácio de Antioquia. Eles não eram apóstolos, mas foram discípulos diretos deles. Agora, pensa só, o peso de guiar as igrejas e manter a mensagem intacta estava todo nas costas deles. E aqui está o grande problema. A tradição era, em sua maior parte, oral. Sem os apóstolos ali para corrigir o rumo, como garantir que a história não virasse uma grande brincadeira de telefone sem fio? A mensagem estava completamente vulnerável. Bom, essa vulnerabilidade não demorou nada para virar uma crise de verdade. A igreja precisava lutar para definir e defender aquilo em que ela acreditava. E olha, a crise não era só uma ideia, não. Ensinamentos bem distorcidos começaram a pipocar por aí. Líderes de cidades diferentes batiam cabeça sobre pontos importantíssimos da doutrina. O próprio ensino apostólico corria o risco de se quebrar em 1000 pedaços e, com isso, a unidade da igreja inteira estava por um fio. Como resposta a tudo isso, começou uma busca urgente pelo que eles chamaram de ortodoxia. Mas o ponto fundamental aqui não era criar regras novas. Pelo contrário, significava ser fiel à fonte. O objetivo era achar um jeito de garantir que a interpretação das Escrituras estivesse alinhada com o que os apóstolos ensinaram. E essa preocupação não era nem um pouco nova. Dá uma olhada nessa citação do apóstolo Paulo. Décadas antes, ele já estava alertando sobre o perigo dos desvios na doutrina. Agora, sem os apóstolos por perto, esse aviso virou uma questão de pura sobrevivência. Então, como eles resolveram isso? A resposta não foi um comitê nem um livro de regras super complexo. Foi uma coisa, na verdade, bem mais prática e, olha, genial. Eles precisavam de uma ferramenta, tipo uma régua mesmo, para poder medir se o ensinamento era verdadeiro ou não. Então eles começaram a criar resumos bem curtinhos e fáceis de decorar, com os pontos que não eram negociáveis na fé. Tertuliano, um líder da igreja super importante, deu um nome para essas ferramentas, Regula Fidei, que em latim quer dizer regra de fé. Dá para pensar nisso como os primeiros rascunhos dos credos, sabe? A base de tudo que viria depois. E o ponto principal aqui era a simplicidade. Um carpinteiro lá em Roma, uma comerciante em Corinto ou um agricultor no Egito, qualquer um deles podia usar essa regra de fé para avaliar o que estava ouvindo. Era um dia prático para todo mundo. E o mais legal é que essa solução tão simples era incrivelmente versátil. A Regula Fidei não resolveu só um problema, mas pelo menos 5 grandes desafios que a igreja da época enfrentava. Essa única ideia funcionou como um verdadeiro canivete suíço, resolvendo desafios no ensino, nos rituais, na interpretação das escrituras, na unidade da igreja e até na defesa da fé. Bora dar uma olhada em cada um desses pontos? Primeiro, no ensino e no ritual. Como se ensina os fundamentos da fé para alguém que está chegando agora? A regra de fé virou o currículo básico, a tal da catequese. E antes de alguém ser batizado, essa pessoa confessava essa regra em voz alta, para garantir que ela entendia o coração da fé que estava abraçando. Depois, na interpretação e na unidade. A regra de fé funcionava como um guia para ler as Escrituras, uma espécie de lente hermenêutica que garantia uma interpretação alinhada com a tradição dos apóstolos. E isso, por consequência, criava a catolicidade, um senso de unidade universal, conectando igrejas de culturas e lugares totalmente diferentes em torno de um núcleo de crenças em comum. Por último, a apologética, ou seja, a defesa da fé. Quando eles eram confrontados com críticas de fora ou com movimentos internos como o gnosticismo, que reinterpretava o cristianismo de um jeito radical, a regra de fé era uma resposta clara e firme. Era a declaração oficial do que os cristãos realmente acreditavam.
E tudo isso nos leva para o desfecho da nossa história. Essas regras práticas não eram um ponto final. Na verdade, elas eram o começo de algo muito, muito maior. A evolução fica bem clara aqui. O que começou com resumos locais, informais, que nasceram de uma necessidade prática, acabou fornecendo a linguagem, a estrutura, o recheio todo para os grandes credos ecumênicos que vieram depois. Olha só esse cronograma, ele deixa o caminho bem claro. Do fim da Era Apostólica, passando por mais de 200 anos em que as regras de fé foram usadas e aprimoradas, até chegar no momento histórico do Concílio de Nicéia, onde o primeiro credo universal e oficial foi criado, usando exatamente essas regras como base. Então, a grande lição é esta. Os credos não surgiram do nada, nem foram inventados por teólogos numa sala fechada. Eles foram forjados, literalmente, no fogo da crise. Eram ferramentas essenciais para a sobrevivência, para definir a identidade cristã e para manter a unidade no mundo que mudava muito rápido. Isso tudo nos deixa com uma pergunta para a gente pensar. A igreja primitiva enfrentou uma crise de distorção de informação. Hoje, a gente vive numa avalanche de informação. A questão deles ainda ecoa. Em meio a tudo isso, como as pessoas hoje conseguem definir e proteger aquilo em que realmente acreditam?